Bom dia, alunas. Só temos alunas aqui presentes, né? Só mulheres. Mais o pessoal que vai assistir depois também. É um prazer estar aqui junto com vocês, isso me dá muita alegria. Eu espero que as próximas aulas que eu vá gravar, eu vou anunciar quando eu vou gravar e quem puder entrar vai ser um prazer. Então, hoje nós vamos dar uma revisada nas duas últimas aulas que nós fizemos. A primeira aula, nós fizemos um apanhado histórico, e isso se refletiu na primeira pergunta da avaliação, né? Eu pergunto a vocês, com base na apresentação 1, você diria que o mundo mudou sua forma de olhar a educação de surdo a partir de quais iniciativas? Então, na apresentação, no texto que eu coloquei para vocês, que gerou essa aula, né, a gente faz um passeio desde lá dos primórdios, logicamente que a gente não tinha dados, né, de como é que se lidava com a educação de surdos, porque não havia educação de surdos até mais ou menos 1500, né, o ano de 1500, porque a gente pressupõe que na Idade Média e anterior, à Idade Antiga também, a visão para o deficiente, né, era uma visão muito discriminatória, né, e até muito cruel na antiguidade, porque a pessoa nascia deficiente e simplesmente era eliminada. Então, logicamente, educar o surdo não passava pela cabeça das pessoas, né? Pode até ser que sempre há uma exceção, sempre há alguém com uma visão diferenciada de, de sua cultura, de sua época, que são precursores das coisas, mas isso não ficou registrado na história, né? Não foi algo que realmente, vamos dizer assim, ficou significativo para a história da humanidade, porque não houve registros, né? Nós não sabemos. Poderá ser, mas não sabemos. Então, a gente começa a contar essa história a partir, mais ou menos, 1500. Foi a escolha também dos autores do artigo que eu coloquei lá para vocês, porque a gente teve algumas iniciativas a partir dali. Então, eu não vou repetir a aula inteira, eu só quero passar alguns aspectos para vocês. O que eu espero nesta pergunta é que vocês elenquem, por mais ou menos período, por ano, e pessoas que foram significativas nessa tentativa de como se ensinar o surdo, né? Então, a partir de 1500, né, com a iniciativa de educação de 4 crianças pelo espanhol Ponce de León. Na aula, eu falei francês, ele não é francês, é na Espanha. Realmente, a Espanha foi precursora nessas iniciativas, né? E depois se passou para a França, com alguns outros. Quer dizer, mas o pontapé inicial foi o Ponce de León transformar o alfabeto em sinais com as mãos.
Com isso, ele alfabetizou as crianças em espanhol. Deve ter sido um trabalho árduo dele, né? Porque ele usava esses sinais com as crianças e foi transformando cada letra num sinal manual, e com isso ele foi alfabetizando. A partir da alfabetização, as crianças se desenvolveram. Até então, é como mais ou menos o filme do Jonah, né? Que as pessoas achavam que não ouvir significava também não se desenvolver intelectualmente. Quer dizer, o fato de você ter uma deficiência sensorial levaria a uma dificuldade intelectual. E, na verdade, isso não acontece. Muitas das nossas, do que a gente vê aí na educação especial hoje, de crianças que têm dificuldades, apenas nós não descobrimos como estimular. É uma questão de tempo, de dedicação e de descoberta nossa. Sim. A partir dessa transformação aí de cada letra para um sinal de mão, outros países também, através da iniciativa de outras pessoas, foram também desenvolvendo a sua língua de sinais. Então, eu gostaria que vocês, nessa questão, fizessem uma passo a passo, ano a ano, pessoa a pessoa, como está lá na apresentação, na aula, dos progressos que a humanidade, vamos dizer assim, foi fazendo, pelo menos o pessoal aqui do Ocidente, né, foi fazendo a partir dessa iniciativa do Ponce de León, né? E como é que a língua de sinais foi se desenvolvendo em cada país a partir dessa iniciativa. Porque se a gente observar, dos sinais tentando imitar o vocábulo, né, do alfabeto, depois se passou a criar frases, orações, e isso vocês vão ver nas aulas com a Rosineide. Ela vai passo a passo nessas aulas, mostrando que a língua, ela pode transmitir todo um pensamento amplo a partir de alguns sinais, né? A gente vai, como toda língua, a Libras também evolui, e cada vez mais as pessoas vão criando, adaptando sinais e criando sinais novos que querem dizer mais e mais coisas, né? Então, a Cleide já tem o nome dela, né? Todos nós podemos já fazer o nosso nome em Libras, e isso é muito interessante, inclusive, porque quando um aluno entrar na nossa turma sendo surdo e a gente, de alguma forma, conseguir, pelos sinais, comunicar com ele, se ele é um fluente em Libras, a gente vai e se aproxima, né? Então, eu também pergunto para vocês
como é que é essa relação do olhar para o educando, para a educação que a gente pratica. Então, é muito interessante a gente perceber isso para a educação num sentido mais amplo. Por exemplo, se eu vejo o meu aluno como um deficiente que não consegue aprender, toda a minha forma de lidar com ele vai ser desta maneira, né? Eu não, provavelmente eu não vou oportunizar, não vou nem descobrir novas formas para que ele aprenda, porque eu já parti do princípio que ele não vai aprender. Então, como eu olho o educando, reflete a maneira como eu ensino a ele, né? Se eu vejo como um ser capaz, que só precisa ser estimulado, lá como Ponce de Leão viu aquelas 4 crianças, viu que elas tinham uma inteligência completamente bacana para aprender outras coisas de outras maneiras. E ele foi buscar lá uma forma de descobrir como alfabetizar para poder ensinar estudos mais avançados em astronomia, etc. É porque ele acreditou que aquelas crianças poderiam ir a mais, ir além. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Se eu olho o meu aluno, que é autista hoje, né? A gente tem muitos autistas nas nossas escolas hoje em dia. Se eu olho esses alunos, ah, se eu olho esses alunos com como capazes, eu apenas não descobri como chegar até eles, mas eu posso descobrir como chegar até eles, mais e mais eu vou descobrindo, pesquisando formas de chegar a esses alunos. Então, é importante que a gente perceba que a nossa visão é que faz a educação avançar ou não. Então, se eu me conformo que o meu aluno tem alguma dificuldade e que vai ser assim para sempre, eu não vou buscar forma melhor de ensinar, né? Então, a gente precisa desconstruir essa coisa. A gente precisa desconstruir essa coisa de que as pessoas são incapazes. Nós é que ainda não entendemos como vamos educar essas pessoas. Nós é que ainda não entendemos como estimular a coisa certa a trazer para que essas pessoas se estimulem. Então, se vocês pensarem direitinho, muita gente trabalha na educação especial ainda com uma visão muito antiga, uma visão de pena. O aluno com alguma dificuldade é digno de ser chamado de coitado, né? Infelizmente. Infelizmente, a gente ainda vê isso. O que é péssimo. Porque se você vai fazer um trabalho com um aluno, com pena desse aluno, você não vai dar o que ele precisa. Né? Primeiro, você vai torná-lo, quer dizer, inferior a você. E segundo, se você o olha como um inferior e não como um sujeito diferente,
você vai praticar qualquer coisa com ele que não faz ele avançar. Não sei se vocês estão me compreendendo. E é isso que eu coloquei na avaliação, que norteia o pensamento desse grupo de estudo lá do Rio Grande do Sul, o NUPES, do Carlos Scliar, né? Nosso autor aí do livro sobre surdez, que realmente muda completamente a nossa maneira de olhar para o surdo. Ele faz, isso eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, prestem atenção, ele faz uma comparação entre o diferente e o divergente. E isso é o que norteia o pensamento principal desse grupo. Por quê? Ele diz que a gente, o grupo pensa que a gente não deve encarar os estudos surdos, os surdos, como uma diversidade. A gente, às vezes, usa esse termo na educação especial, eu já usei, e eu não tinha me dado conta disso. A diversidade é uma palavra diferente da diferença. Por quê? Diversidade implica que há um padrão. A diversidade implica que existe um padrão de pessoa, um padrão de normalidade. E tudo que sai do padrão é diverso, é diversidade. O Carlos Scliar diz que não existe padrão de pessoa. Os estudos de gênero, de raça, também levam a gente a pensar isso. Por quê? O pensamento da humanidade durante muito tempo prevalece em muitas pessoas até hoje, é que o padrão é ser branco, homem, judaico-cristão, ocidental. Esse é o padrão. Tudo que sai desse padrão é diversidade. Então, o negro é diverso, o índio é diverso, o surdo é diverso. Só que isso é uma bobagem, porque, na verdade, não existe um padrão de ser humano, nenhum padrão de normalidade, o que a gente, às vezes, chama de louco, muitas vezes são as pessoas mais lúcidas que conseguiram sair do aprisionamento cultural que vive e conseguem enxergar. Então, tem muito louco, muito mais lúcido que muita gente que a gente acha muito lúcida, né? A verdade é essa. Então, não existe um padrão de pessoa. Por isso não existe para eles a diversidade, porque se existir um padrão, o diverso também não existe. Todo mundo é diferente. Se você observar a sua sala de aula, aqui, ó, vocês nas minhas bolinhas, que vocês aparecem para mim nas bolinhas. Cada um de vocês é um sujeito tão diferente, com histórias completamente diferentes, com
capacidades, potencialidades diferentes para as mais diversas áreas do conhecimento, das habilidades, das competências. Então, cada um de nós é diferente. Não existe um padrão de pessoa para a gente ser diverso. Vocês entenderam esse conceito? Se entenderam, vocês já ganharam o curso. Porque a disciplina, entenderão mesmo a diferença de diversidade para diferença. Então, quando vocês forem algumas professoras com olhar de pena, né? Olhar de pena, é muito interessante isso. Como se é como se houvesse, isso também falo para vocês, né, na segunda aula, é como se o professor se sentisse superior à criança, que é diferente. É como se ele achasse que uma criança é superior a outra, porque uma criança tem algumas capacidades que a outra não tem. Mas só que aquela criança que não tem aquela capacidade, ela tem outras, que você nem viu, que a escola não deu conta de enxergar. Né? Porque a escola, a gente tem que ter muito claro. Eu sou uma defensora de escola, eu não acho que a solução seja esse homeschooling de forma alguma. Escola é muito necessária. As relações, as crianças aprendem tanto com os professores quanto com os seus colegas. A escola e o cotidiano escolar, ele é muito necessário. A saúde mental das crianças é o desenvolvimento das crianças. Elas saberem lidar com os diferentes, com as diferenças, saber lidar até com o bullying também. Ela tem que saber lidar, enfim. Então, mas a gente não pode ir com um olhar ingênuo. Sim, nós não podemos ir com um olhar ingênuo para a escola. A escola também tem suas mazelas. A escola também prioriza algumas capacidades em detrimento de outras capacidades. Né? Há quem defenda uma escola diferente. Ou seja, nós tornamos os alunos todos nossos medianos, se vocês prestarem atenção. Por quê? Eu gosto muito de português. Eu aprendo a língua portuguesa com muita facilidade, eu gosto de palavras. Palavra, para mim, é tudo na vida. Palavra escrita, palavra falada, palavra cantada, para mim, é o todo. Mas eu não gosto de matemática. Ok. Mas só que a escola privilegia o português e a matemática. A escola privilegia tanto que o número maior de aulas se incide nessas matérias. A escola não dá tanto valor às artes, não dá tanto valor à educação física, não dá tanto valor à música, a outras áreas de conhecimento e de potencialidade que nós, seres humanos, nossas crianças têm. Então, a Mayara colocou, todos nós temos nossas incapacidades e nossas potencialidades.
Então, se uma criança aparece para nós, na nossa sala de aula, como incapaz em alguma coisa, a gente precisa defender que em alguma coisa ela é capaz e buscar isso. Então, há quem defenda que a escola tinha que ser diferente. Por exemplo, se você apresenta uma boa capacidade na parte sinestésica, ou seja, a sua inteligência do movimento é maior, se você é sinestésico, ao invés de você ficar insistindo que aprenda matemática, línguas, etc., você tem que investir nessa criança aprender mais e mais e ser um atleta, uma pessoa de ponta no movimento. Há quem defenda isso. Mas nós, normalmente, na escola, nós fazemos trazemos uma mediana, traçamos uma mediana, ou seja, todo mundo tem que ser mais ou menos bom em tudo. E a gente defende isso falando, inclusive, no futuro. Como é que vai fazer Enem? Como é que vai passar em prova? Como é que vai entrar em mercado de trabalho? Quando ele fazia algo errado, eu achava que ele estava pegando pesado, mas ela tratava ele como um aluno normal, exatamente. O que é normal, né? O que é normal? Ela tratava ele como uma pessoa capaz. Ela não olhava para a deficiência ou as dificuldades ou os distúrbios. Ela olhava para as potencialidades, o que ele poderia. Então, a gente deve tratar realmente uma criança dessa forma. Então, voltando para a questão da Libras, mais e mais, mais e mais, a visão que a gente chama de antropológica, né, da antropologia, cabe para o grupo social de surdos. Então, estamos buscando tirar o surdo da educação especial e encarar o surdo como um grupo social. Como um grupo social, negros, índios. Por quê? Porque o surdo ele tem uma cultura, ele tem até uma língua, mais do que o negro, por exemplo. Os índios têm suas línguas, defendem, né? Os povos indígenas no Brasil defendem não perderem essas línguas. Eles aprendem a língua portuguesa como segunda língua, mas para se manterem como um grupo social, cultural, eles defendem esse direito de preservarem a língua indígena. E uma outra coisa muito interessante, nós discutimos, eu, a professora Verena, essa semana, vocês sabem que ela estuda a língua indígena, línguas indígenas, né? No estudo filosófico que ela faz, ela utiliza a língua indígena. Então, nós estávamos discutindo até que ponto a língua favorece o desenvolvimento intelectual ou não. Isso era uma curiosidade minha em relação a Libras. Será que uma criança que aprende Libras como primeira língua, desde que nasce, ela começa a visualizar e começa a aprender a se comunicar por gestos, né? Porque ela não escuta. Então, será que esta criança que aprendeu essa língua,
ela tem a mesma capacidade intelectual e as mesmas possibilidades de fazer reflexões filosóficas, né, abstratas, porque a filosofia é altamente abstrata, né? Você não consegue colocar a filosofia na prática, é muito difícil, né? Ela é reflexão, ela é pensamento. E aí a Verena me puxa um livro com tradução de palavras indígenas. E ela pega a tradução da palavra palavra. E como os indígenas veem aquela palavra, encaram a palavra palavra, mostrou para a gente que são tão capazes de filosofar, de entender e refletir e abstrair, quanto um filósofo alemão, porque os alemães têm a mania de dizer, e ela estuda Heidegger, os alemães têm a mania de dizer que a língua deles favorece os estudos filosóficos, que a língua ela é mais determinante do desenvolvimento, inclusive, de um país, de uma comunidade, numa série de coisas. Então, certas línguas favoreceriam e explicam as diferenças. Os alemães são fogo. Eles explicam as diferenças de países desenvolvidos para não desenvolvidos pela língua. Quanto mais a língua é objetiva, clara, segundo eles lá, mais as pessoas se desenvolvem. Um erro enorme. Olha, é de uma visão tão ridiculamente para se colocarem como os melhores no mundo que a gente começa a rir. Porque os nossos povos nativos têm línguas tão evoluídas do ponto de vista de olharem as coisas, né, de uma forma... Não sei se estão me entendendo, mas o significado de palavra para eles a palavra é a substância que aproxima, inclusive espiritualmente, é ela que faz essa relação. O significado que eles dão, não só para palavras, mas para uma série de outras palavras, né? Mostra para a gente uma elaboração de pensamento altamente complexa. Altamente complexa. Então, em Libras, é possível se elaborar pensamentos complexos. Não pensem que só porque a língua não tem som, ela é só visual, que uma pessoa não possa desenvolver o seu intelecto, as suas capacidades intelectivas e ser um pensador, um cientista, alguém com uma elevada visão das coisas. Compreendem? Então, por que a gente tem que, nessa disciplina, estudar teoria e prática? Porque a minha preocupação é trazer para vocês a teoria e a prática lá da língua com a Rosineide. Justamente para que vocês possam refletir a importância dessa aprendizagem dessa língua. E a gente sair um pouco
dessa tentativa de oralizar. Isso é uma coisa que o mundo está buscando transformar também. Porque quando você tenta oralizar o surdo, o totalmente surdo, você está negando a ele a cultura dele, a língua dele, os direitos dele como um grupo social. E outra coisa, eu quando era menina, quarta série primária, quinta série, tinha um colega que estudava comigo, meu favorito. Ele era filho, inclusive, do administrador da fazenda do Brejo, na época. Isso há mais de 50 anos atrás. O Paulo, o nome dele. Não sei. Ele era surdo e, na época, a visão era transformar o surdo em falante. Oralizar quer dizer colocá-lo como falante. E o Paulo era levado, né, além dele ir para a nossa escola de crianças sem deficiência auditiva, ele também ia para algum, eu não sei qual, né, mas ele tinha algum tratamento que levava ele a tentativa de falar. Então, hoje em dia existe fono, na época nem se falava em fonoaudiólogo, né? Talvez ele tivesse ido para o INES na época. E ele falava algumas palavras. Só que como ele não ouvia, ele falava com uma voz fina, uma voz diferente, porque ele usava as cordas vocais diferentemente de uma pessoa que ouve. Então, como ele nunca tinha escutado uma voz de uma pessoa, ele não sabia como era essa articulação dessa voz. Para ele era muito difícil falar. E quando ele falava, vamos dizer assim, diferente, esquisito mesmo. E era muito difícil para ele. Eu via o quanto ele se esforçava para poder se comunicar com a gente. E o quanto essa oralização do surdo, no fundo, naquele exemplo, eu tinha que era uma violência. Era uma violência. Tentar fazer com que ele fosse igual a gente. Por que ele tinha que ser igual a gente para se comunicar com a gente? Por que ninguém tinha pensado da gente se comunicar em língua de sinais com ele? Compreendem? Então, essa disciplina é também para a gente desconstruir algumas coisas que foram colocadas na gente durante muito tempo e a gente achou que aquilo era natural. Porque durante muito tempo eu também eu me esforcei bastante para que ele oralizasse. Era meu coleguinha, o Paulo. Todo mundo chamava ele de Paulo Mudinho. Qual Paulo? Paulo Mudinho. Horrível isso, né? Tem uma sobrinha, a Cristina está falando aqui, tem uma sobrinha que sua filha é surda, mas a minha sobrinha, filha da minha cunhada, pela primeira vez que se encontraram, as duas brincaram muito bem, exatamente. Então, as crianças, elas dão o seu jeito, né? Elas dão o seu jeito. E se a gente não passar os nossos preconceitos nossos para elas, elas não têm preconceito nenhum.
Então, o que eu gostaria de colocar para vocês desse exemplo que eu dei é que se defende hoje que não se tem que oralizar o surdo mesmo, né? E que se não colocar um aparelho auditivo para a pessoa poder ouvir falar, tudo bem. Não é a única maneira que a gente tem de fazer com que a pessoa exista no mundo e muito bem, feliz. Né? Então, são outras formas de a gente ver. Tem pessoas que, mesmo com o aparelho, não conseguem. O aparelho também, aí eu vou dar o meu testemunho também, né? Eu uso o aparelho auditivo já há uns 7 anos, e é uma droga, porque ele amplia, mas ele às vezes não pega certas frequências que a gente já perdeu. Então, qualquer barulho que aconteça assusta, porque soa muito alto. E, na verdade, não ajuda muito na discriminação dos fonemas. Ele amplia todos os sons, mas ele muitas vezes não pega algumas frequências de som. Então, ele é desconfortável. Não é a solução, ele ajuda, mas ele não é a solução para quem tem baixa audição. E para quem é surdo, nem adianta pôr aparelho, não, não adianta. Então, o que tem se defendido é justamente, na educação de surdos, se utilizar cada vez mais a língua deles, a língua dos surdos. Ontem mesmo eu vi um filme, 6 histórias, está no Netflix, se vocês tiverem a oportunidade de ver. 6 histórias inéditas, são 6 histórias diferentes. É um filme indiano. A última história é a história de uma mãe cuja filha está perdendo a audição, a menina é pré-adolescente, está cada vez mais sem audição, e ela aprende Libras para se comunicar com a filha. E aí ela conhece uma pessoa surda que fala em Libras, que se comunica em Libras. É muito interessante o filme nesse aspecto, porque o rapaz, que também é surdo, ele passa esse testemunho de como é você se comunicar em Libras e como é bom você achar alguém que saiba realmente se comunicar em Libras quando você é surdo. Facilita a vida, né? Facilita a comunicação, ajuda, enfim. É um filme até bonito, essa última história é bem bonita até, vale a pena assistir. Mas, cada vez mais, a gente vai vendo se espalhar essa visão, né, de não se oralizar o surdo. Embora, num determinado momento da história da humanidade, quando Graham Bell inventa o telefone e tudo é auditivo, né? Passa a ser auditivo, houve aí uma combinação de não se ensinar a língua de sinais e uma obrigatoriedade de tentar oralizar o surdo para que a construção de aparelhos auditivos, etc., etc., toda uma indústria caríssima, porque um aparelho auditivo é caríssimo, né? Toda uma indústria caríssima
para tentar oralizar esse surdo, né? Então, mais e mais a gente vê que a língua de sinais ela é o recurso melhor e mais inteligente para a gente falar com o surdo, para a gente se comunicar com ele. Eu vou ver aqui mais alguma pergunta. Então, eu não sei se ficou alguma dificuldade de vocês entenderem a visão clínica e a visão antropológica do NUPES, né? O que eles chamam de clínico, né? Seria, então, essa tentativa de oralizar e de tornar o surdo ouvinte, de alguma forma, maquiar, né? Acho que a gente pode dizer isso. É maquiar. Ana Paula, eu vou mandar para vocês, eu vou ver no Netflix quando a gente encerrar a aula, eu vou mandar o nome certinho do filme pelo grupo de. Tá? Eu nem sabia que o filme tinha uma das histórias tratando disso, por isso que eu não prestei atenção, eu só me lembrei dele agora, que eu achei muito interessante. Mas eu mando para vocês. De repente, tem até em outro streaming também, não só no Netflix, mas em outra no Now, em alguma outra coisa. Então, vocês tiveram alguma dificuldade em entender a visão antropológica e a visão clínica? Vocês entenderam que a visão antropológica é essa visão que eu estou me referindo, de. Não foi na reunião de Salamanca, não, Cristina. Foi no Congresso de Milão. Salamanca, o que Salamanca trouxe, e é bem mais recente, né? É do século XXI. O que Salamanca trouxe de novidade foi o seguinte: trazer qualquer, não só o surdo. O Congresso de Milão foi voltado para a questão do surdo. O encontro de Salamanca, ele foi um encontro voltado para a inclusão. Então, o que ficou acordado em Salamanca é que todos os países não iriam segregar isso, não iriam segregar as crianças em escolas voltadas só para a educação especial, mas incluir na educação, de um modo geral, todas as crianças, né? Que essas crianças tivessem a oportunidade de conviver com outras crianças sem discriminação. Também foi um marco importante que não foi citado, mas que também ajudou muito na educação do surdo, né? Embora a gente esteja patinando ainda nessa questão da inclusão,
Eu vejo o surdo inserido nas classes, de um modo geral, mal inserido, né? Por quê? Como é que é feita essa inserção do surdo na educação? Você tem que contratar um intérprete que faz a interpretação do professor, o que o professor falou oralmente, para o surdo na língua de sinais. Ele ensina a língua de sinais. Isso, na prática, é um ó para as escolas, porque nem sempre se tem na escola um intérprete, não é uma coisa fácil, simples de achar. E a gente viu na segunda aula que os professores também se sentem fora dessa relação, né? Porque eles precisam de um intermediário. Então, a relação do professor com a criança também fica muito prejudicada, porque é sempre intermediada por alguém que fala. O ideal é que o professor, todos os professores, tivessem como segunda língua a Libras, né? E estivessem preparados, isso aqui se defende, né? Tivessem preparados para receber esses alunos em suas salas e não precisarem dessa intermediação. Isso é mais uma coisa, né? Por isso que colocaram nos cursos de licenciatura, nos cursos destinados a professores, o ensino da Libras. Mas colocaram isso de uma maneira que, na verdade, quem faz letras, português e inglês, sabe que, se não fizer cursinho, não sai da faculdade fluente em inglês. Aprende a gramática, aprende a ortografia, aprende a escrever, mas a oralidade da língua inglesa só vai aprender mesmo num cursinho. É muito difícil. Até o CCAA, quando existia, tentou fazer uma faculdade onde todos os cursos tinham um curso de inglês gratuito. Eu achei uma sacada inteligente, né? No Rio de Janeiro, eles montaram uma faculdade, se fechou. Porque os cursos de letras, nós já tivemos professores formados em letras no nosso colégio, mas que não tinham, não falavam inglês. Então, era um problema, porque só ensinavam a gramática da língua, a escrita da língua, e um aluno não ensinava como falar direito. Às vezes, até pronunciavam palavras erradas, de forma errada. E aí a gente, mais recentemente, viu que tinha que contratar professor com o curso de letras, mas também com um curso fora, um curso que desse essa capacidade de fluência. A mesma coisa, Libras. A gente pode colocar Libras no currículo, mas se vocês não fizerem um curso, se nós todos não fizermos um curso de Libras paralelamente, ou no INES, ou com um curso voltado, acho que tem alguns cursos de línguas que dão Libras, e ficarmos mais tempo para aprender isso, a gente não vai aprender a língua direito. Eu sei, porque eu estou tentando aprender Libras também, e eu vejo que não, sem a prática, sem você praticar, você esquece o gesto. Como esquece a palavra em inglês, como se pronuncia, né? A prática te leva ao aperfeiçoamento da língua. Aprender uma língua exige que você faça uma imersão. Então, por exemplo, eu nunca estudei espanhol em cursinho,
Mas como eu passei 3 meses lá fazendo doutorado de sanduíche no México, eu aprendi a falar espanhol, o espanhol das ruas, logicamente, não o espanhol corretíssimo, né, a pronúncia correta, mas o espanhol que se fala no México mesmo, muito mais facilmente. Então, se você vai aprender inglês e passa uma temporada num país que de língua inglesa, você vai aprender muito mais do que num cursinho. A mesma coisa Libras. Para você realmente se comunicar bem em Libras, você tem que se mergulhar num grupo que só use essa forma de se comunicar, né? Então, é preciso muita dedicação dos professores. E eu acho que a solução para isso seria inserir desde pequena, assim como a gente insere o inglês, desde a pré-escola, a gente já está ensinando inglês para as crianças terem mais facilidade de aprender e serem bilíngues, é inserir na escola de educação básica, desde pequena, que as crianças aprendam os gestos. Aí, mais para frente, essas gerações vão falar em Libras, vão se comunicar em Libras com a mesma facilidade, né? Deixa eu ler aqui da Raquel. A primeira questão da atividade fala sobre o olhar da educação e a partir de quais iniciativas esse olhar mudou. Eu fiquei com dúvidas, era isso que eu queria que vocês realmente me perguntassem hoje, as dúvidas. Então, no início, dessa aula, eu expliquei que eu gostaria, nessa questão, que vocês pegassem ali a apresentação e fossem, ano a ano, pessoa a pessoa, a iniciativa do educador, mais ou menos o ano, e fosse elencando essa iniciativa e esses anos que foram decisivos para que a gente tivesse a visão da Libras hoje, né, em todos os países. É isso que eu gostaria que vocês, na primeira pergunta, fizessem uma retrospectiva a partir do Ponce de León, das iniciativas e das pessoas que foram marcos na história do Ocidente para que a educação de surdos e para que a Libras realmente estivesse hoje acontecendo como ela acontece para a educação. Se vocês pegarem a apresentação 1, da aula 1, vocês têm lá na apresentação, vão tirando as datas, os anos, né, as pessoas, o que foi decisivo a partir do Ponce de León. Ok? Respondi essa? Dei de graça? Sim, professora, obrigada. Ok, Raquel. Exatamente, Raquel. É o que eu penso também. Se a gente ensinar Libras desde a pré-escola, a gente vai facilitar muito a vida da criança surda em qualquer lugar. Porque, a partir disso, a gente vai se comunicar em Libras com todo mundo como bilíngue. Hoje a gente tem essa premência de ensinar o inglês porque acha que... Achava, né? Até a economia hoje está tão estranha, está tão diferente. Achava que isso era um diferencial no mercado, porque é uma língua falada em muitos países e
também falada por muitas pessoas, quer dizer, é mais ou menos uma língua universal, né, o inglês, e isso facilita, porque nós estamos com uma economia pujante, né? Muitas empresas estavam muito interessadas em vir para o Brasil, em fazer negócios com o Brasil, então isso facilitava a imersão no mercado de trabalho, né? Ensinar inglês às crianças. Né? Hoje não tanto, né? Porque com a economia tão quebrada, os outros países foram tirando seus investimentos aqui no Brasil. Infelizmente, a gente está tendo uma quebradeira bem grande no mercado de trabalho, muitas empresas saindo do Brasil e fabricando em outros lugares no mundo, né? Enfim, mas continua essa visão de ensino do inglês. Por que não ensinar Libras também, né? Desde pequenas as crianças aprenderem isso. Eu tive agora há pouco, esse ano, uma experiência, né? Ah, tem gente que já mandou, já escreveu as suas respostas e não fez como eu estou falando. Não, lógico que eu não vou aceitar só uma forma, né? Nem quero que vocês escrevam da maneira como eu penso. Eu vou postar, como eu sempre faço, depois de uma avaliação, quando fecha, na segunda-feira, eu posto para vocês as respostas que eu daria. Mas eu não corrijo os trabalhos segundo as minhas respostas. Muitas vezes vocês têm outras ideias, até mais criativas, e que respondem melhor. Respondem também, não precisa ser igualzinho como eu coloco. Eu só coloco a resposta certa para dar um parâmetro para vocês e para ajudar vocês a estudarem também, né? Como eu, mas essa não é só a única forma, não fica preocupada com isso não, Cristina, tá bom? Eu não vou tirar ponto se você não colocou a data. Eu só quero ver o que você aprendeu do que foi passado, tá? Ficou pouco parecido, Cristina? Você não tem como fazer de novo? Eu acho que vocês podem responder outra vez. E aí, o que eu faço? Eu desconsidero a resposta dada, tem como eu excluir. Eu excluo e pego a última resposta. Tá? Vê se você consegue, assim, entrar de novo e fazer outra resposta. Aí eu aproveito sempre a última e não a primeira. A primeira eu excluo, aproveito a última. Tá bom? Veja se você consegue dessa maneira. Isso. A Mayara fez no caderno e esperou essa última aula. Ok. Vocês ficaram com mais. Eu estava falando uma coisa e saí do pensamento. Daqui a pouco eu volto. Eu estava falando sobre uma experiência que eu tive agora. Uma criança com um atraso na fala. Interessante isso. A criança entrou na nossa instituição bem pequena, com 2 anos. Logicamente, ela tinha uma fala infantil, não era um falante muito quanto mais, né? Não falava muito, mas falava de uma fala de uma criança de 2 anos. Então, depois, quando ela fez 3 anos, a gente viu que ela tinha mais alguma dificuldade na fala, até conversou com a mãe se não podia
verificar isso e tudo, mas ainda era aceitável aquela fala com fonemas trocados, ou pouca fala, pouca expressão através da fala e tudo. Na época, a gente, inclusive, pediu para a mãe fazer uma audiometria bem detalhada. Não deu nada, a criança escuta muito bem. E isso nos causava uma certa preocupação, porque os pais escolarizados e tudo, uma criança com 3 anos já devia estar com um vocabulário maior e falando melhor, né, do ponto de vista mais corretamente. Bom, aí a gente passou 2020 para as crianças que apresentavam alguma dificuldade. Por quê? As crianças, como eu já disse a vocês, elas não aprendem só com a professora, nem com a mãe, nem com o pai. Elas aprendem muito umas com as outras. Eu acho que o grande mérito da pré-escola é a gente deixar as crianças se relacionarem, porque elas vão... o que é passado de igual para igual é muito melhor aprendido. Muitas vezes, né? Nem tudo, mas muitas vezes é melhor aprendido. Então, a criança passou o ano de 2020 online, como nós ficamos o ano inteiro, né, praticamente, só a partir de março online. Então, ela não conseguiu conviver muito com outras crianças, ela convivia mais só com o pai e a mãe e os avós. E o pai e a mãe aceitavam muito bem aquela forma de falar, mais estereotipada como uma criança de 2, 3 anos. Bom, esse ano ela voltou no presencial, estamos no presencial na educação infantil, porque realmente não tem como botar uma criança, nós estamos nos arriscando, mas botar uma criança de educação infantil numa tela 4 horas por dia é muito cruel, né? Então, poucas crianças estão no online. Nós demos essa escolha aos pais. As crianças estão presencialmente em massa. E aí, a criança parou de falar. Caramba! A criança parou de falar, me acenderam o sinal vermelho, né? Na instituição tem isso. Eu respeito muitos profissionais, eles vão até um certo ponto, chega uma hora, quando eles não conseguem, eles acendem o sinal vermelho e aí me acionaram. Fulano não está falando. E aí a gente foi investigar, claro, etc, o que estava acontecendo. Uma criança que ouve não falar, parar de falar. Bom, e a gente chegou à conclusão. Ao se colocar junto da outra criança que fala, a criança percebeu que a fala dele era diferente. O outro estava falando mais e de uma forma que ele percebeu que se assemelhava mais com a do adulto, da professora. E aí a professora, de certa forma, estimulou, forçou um pouco para falar, mas ainda ele se fechou. Então, nós fomos investigar uma possibilidade de apraxia da fala. O que é uma apraxia? Porque ele tem um histórico de um pai com questões de fala na infância, era gago. Então, apraxia e também ele teve um nascimento, um problema no parto,
que pode ter causado uma falta de oxigenação em alguma área do cérebro. Pode, a gente supõe, isso não é comprovado. São duas coisas que deram a gente a perceber o seguinte: apraxia é apraxia. Praxia, nós praticamos a fala. Por quê? A gente pensa, a gente faz um planejamento do que nós vamos falar, e aí o nosso aparelho fonador, né, faringe, laringe, boca, língua, dente, tudo isso funciona para que a gente articule o que a gente pensou, o que a gente planejou através da fala. A apraxia é quando a pessoa pensa, mas não consegue coordenar o aparelho fonador para explicar. Então, essa criança começou a se comunicar na escola este ano através de gestos. Tudo mostrando, pedindo, através de gestos. Assim, foi o jeito que ele encontrou para se comunicar. E aí, esse diagnóstico, logicamente, a escola não fecha, porque nós não somos da área da saúde. É muito importante que a gente entenda isso. Nós somos da área da educação. Nós não podemos diagnosticar. Nós temos que entender, buscar, pesquisar a questão, pesquisar o problema, mas nós temos que encaminhar para o profissional da saúde certo, que no caso é um fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo é quem vai realmente verificar se é isso mesmo que está acontecendo. Por que desse atraso da fala? E se realmente isso que a gente levantou, essa apraxia, é o diagnóstico. Né? E como tratar, são eles que vão tratar, não somos nós. Eles podem nos orientar, provavelmente vão fazer isso, se for mesmo, né? Ou um atraso de fala normal que acontece na infância, ou uma apraxia na infância. Mas, no primeiro momento, a nossa orientação à professora, aos pais, aos professores que lidam com a criança é: qualquer forma que a criança encontra para se comunicar, ela vai ser aceita, até que ela comece um tratamento e que realmente se sinta mais à vontade para falar. Se ela resolver, e aí é que eu quero chegar, que ela só vai falar por gesto, que se ensine a Libras. Compreendem? Por quê? Se houver um comprometimento tão grande que não se consiga evoluir essa criança para que ela fale de uma maneira mais, vamos dizer assim, adulta, né? Mais desenvolvida, e ela se sentir discriminada porque ela não está falando como os demais, e resolver que ela não vai falar, que ela vai preferir gesticular, que se ensine a Libra. Compreendem? Não só o surdo pode acontecer de precisar ter a Libras, mas também pessoas com apraxia, por exemplo, essa seria a apraxia da fala na infância. Mas existem pessoas que têm AVC, que sofrem algum trauma, que param de falar. Nem sempre o melhor caminho é a gente forçar que essa pessoa oralize.
a Libras pode ser também uma solução para outras questões da fala, não só da audição. Então, dentro desse espectro de usuários possíveis da Libras, isso aumenta bastante no Brasil, porque a gente tem um número considerável de pessoas adultas que, não só de crianças, mas de pessoas adultas, que, por qualquer problema emocional ou físico, ficam com problemas de fala. E a Libras pode ser uma solução de comunicação. Sim, Ana Paula, a Libras é a língua brasileira de sinais. A Libras é uma língua que tem uma linguística, tem uma gramática, ela é uma língua de sinais, mas é uma língua acima de tudo. É isso que a gente precisa. Vocês não tiveram paciência de assistir as minhas aulas. Eu insisti bastante para que vocês pudessem ver a Libras como uma língua. E as vantagens da gente ser bilíngue, ou seja, a gente saber o português e saber Libras como segunda língua, né? É uma opção para o professor muito interessante, mais do que o inglês. Pode ser, deve ser usada sem preconceito nenhum, Ana Paula, porque é uma língua visual, é uma língua que, para quem não tem deficiência visual, ela pode ser usada por todo mundo, né? Todo mundo pode falar. Existem situações que você não é ouvido, né? Você tem que se comunicar com uma pessoa que está distante de você. Você está vendo a pessoa, mas a voz dela não dá para... Você pode se comunicar com ela por gestos, pela Libras. Existem situações assim que você poderia estar usando, né, esse recurso, essa segunda língua, né, com bastante proficiência, inclusive. O Jonas, que ficava angustiado de não aceitarem, sim. Como eu disse para vocês, a oralização da língua portuguesa para o surdo é muito difícil. A pessoa não consegue. O Jonas se angustiava justamente por isso, porque tentavam fazer com que ele oralizasse para se parecer um ouvinte, mas não é natural. Isso é uma violência que se faz com a criança. É uma violência. Você se colocar no lugar... Empatia, gente. Vamos nos colocar no lugar de uma criança que não ouve nada. Ser obrigada a falar sem ouvir. Beira violência. Você vê ali no filme como foi violento aquilo para o menino. E como ele se sentiu aceito, muito mais cômodo você, com o surdo, usar uma língua visual, gestual. Sim. Não fazê-los, forçá-los a entrar no mundo dos ouvintes, mas é muito mais fácil um ouvinte entrar no mundo do surdo do que o surdo entrar no mundo dos ouvintes. É isso que eu quero dizer. Por que a gente tem que obrigar o surdo a entrar no mundo dos ouvintes? Porque nós somos maioria?
por que nós não podemos entrarmos no mundo do surdo, na língua do surdo, para se comunicar com o surdo? Não é isso? Vamos pensar nisso. Vamos desconstruir essas coisas que ficaram aí há tanto tempo enraizadas na gente, né? A gente só quebra um preconceito reconhecendo o preconceito, reconhecendo que tem. E aí a gente luta para deixar de ter. Na educação especial, a gente tem muitos professores com muitos preconceitos, sem entender que a criança não é culpada de ter uma característica assim, ou assado, de ser diferente. A criança não é culpada por isso. Nós, educadores, é que temos a obrigação de descobrir como é que a gente vai desenvolver as potencialidades que estão lá. É isso. Sim. Sim, eles conseguem oralizar. Alguns conseguem oralizar, se insistir, insistir. Mas que para eles é muito mais fácil falar, se comunicar por gestos, isso aí não tenha dúvida. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Ficaram com alguma outra dúvida? A Helen Keller ainda mais uma questão mais difícil, né, para o professor, a Helen Keller, porque ela também era surdo-cega, né? Então, é mais difícil, porque aí não pode ter uma língua visual. O que a professora fez foi usar o alfabeto manual, tocando nela no alfabeto manual. E aí ela conseguiu progressos dessa maneira. É mais complicado, né? Porque aí a Libras não ia ajudar. Se ela não enxerga, a língua de sinais também não funciona. Só funcionou ela. É muito lento isso, né? Porque cada palavra tem que ser gesticulada e mostrada para ela perto com as mãos. Mas ela desenvolveu. É uma criança com uma inteligência extraordinária, né? Porque depois que ela aprendeu os vocábulos, ela se desenvolveu e chegou a ter muito sucesso, né? Há muita dedicação, normalmente é assim, né? Você vê na educação, muitas pessoas se dedicam à parte de experiências pessoais, experiências com filhos, né? Muitos professores dedicados à educação especial que têm contato na família ou com filhos, isso né? Filhos com síndrome de Down. Eu tenho uma amiga que estudou comigo na UFRJ, estudou jornalismo, ela saiu disso a partir do momento que ela teve um filho Down, e aí ela foi totalmente para essa área para aprender como lidar com isso, e aí fundou organizações não governamentais voltadas para os direitos e voltados para a educação das crianças com síndrome de Down. Muito interessante isso, né? A partir dessas experiências pessoais, normalmente que se desenvolve, né, mais a educação. Muita dedicação mesmo. Sim. A vibração das cordas vocais ajuda, né,
a criança surda aprender a oralizar. Mas não é uma aprendizagem fácil, não, né? Imagina, você não escuta nada e ter que aprender a falar. É difícil. Mais alguma pergunta? Gente, a gente já está com quase 2 horas de aula. Alguma pergunta relativa à avaliação ou o que a gente disse hoje? Tá tudo bem? Então, até amanhã vocês postam. Quem já postou e quer trocar, pode trocar. Eu vou pegar a última versão e excluir a primeira, para não ficarem duas. E qualquer coisa, eu estou no WhatsApp, se precisarem também, se tiverem qualquer problema para postar, eu estou no WhatsApp. E segunda-feira eu vou colocar as minhas respostas, mas não fiquem impressionados, eu não vou corrigir baseado nas minhas respostas. Está bem a primeira. Eu não entendi, Cleide. Tentem postar qualquer coisa, vocês me falam, se não, não conseguirem. Então, eu vou fazer assim das próximas vezes. Eu vou marcar com vocês a aula no sábado de manhã, gravo para quem não puder, mas quem puder, eu não vou fazer mais aula gravada sozinha, não. É muito chato, tá? Muito chato. Ficar falando aqui para a máquina. Tá bom? Então, um dia muito bonito para vocês. Está um dia lindo, né? Desfrutem um pouco, né? Mantenham a saúde mental, saúde física. A gente tem tentado o máximo fazer isso. E tomara que passe tudo isso logo, tá bom? Um beijo grande para vocês, minhas queridas. Meu querido, tem um bendito fruto aí. Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um de vocês.